Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Super Difusora, feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade. Na região. No Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora. Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia pela Super Difusora, feita para você, edição de sábado, hoje 13 de janeiro. E hoje é comemorado o Dia Internacional do Leonismo. O Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. E Nishimbo do Brasil, há mais de 40 anos, gerando emprego e renda. Apresentação hoje minha, Antônio Luiz, com produção de Juliana Fernandes e trabalhos técnicos, vídeos, redes sociais e mesa de áudio do Antônio Rodrigo. Diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atucci. Esta é mais uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. Uma boa tarde aí, ou boa tarde, né? Todo especial a você que nos acompanha através da Super Difusora, também através das redes sociais, e cada ouvinte, né, é uma figura especial. E falando em figuras especiais, hoje estamos recebendo duas personalidades, uma da área da comunicação, do jornalismo, né, do ramo empresarial, que é o querido amigo José Abrão, e a outra, né, essa pessoa querida, o doutor Roberto Soares Hungria. Aliás, quero mandar um abraço pro doutor Roberto Lima de Lara, que também está nos ouvindo, né, doutor? Seu colega de profissão, não é? E que também fez parte do cast da Difusora há muitos anos atrás, quando eu ainda usava calças curtas, porque suspensório uso até agora, né, doutor? Então, um abraço a ele, mas hoje está aqui essa figura de destaque da cultura itapetiringana, presidente do MIS, do Museu da Imagem e do Som, doutor Roberto Soares Hungria. Daqui a pouquinho eles vão conversar conosco e falar sobre esse assunto especial, sobre essa pessoa especial, a qual nós nos reportaremos nesta edição. É que na madrugada da última segunda-feira falecia em Itapetininga o conhecido radialista, jornalista Carlos José de Oliveira. Carlinho José, como era conhecido. O falecimento foi na madrugada de segunda-feira. Carlinho já estava com 93 anos, mas muita vontade de viver. Natural de Capão Bonito, ele mudou-se com a família para Itapetininga, ainda criança, e desde cedo teve que ajudar a mãe a tocar o bar da família que ficava no Largo dos Amores, ali na Praça Marechal Deodoro, já que seu pai, infelizmente, faleceu muito cedo. Faleceu quando o Carlinhos ainda era menino. E ele começou jovem no jornalismo impresso e também na Rádio Difusora de Itapetininga, onde deixou uma marca de profissionalismo e um legado importante durante os quase 60 anos de profissão. Então, hoje eu converso com essas duas pessoas que conheceram, que conviveram muito com Carlos José e podem falar um pouco sobre a sua trajetória. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. Muito bem, feita então esta apresentação, vamos ao bate-papo com os nossos convidados. E eu começo com ele, o
Dr. José Abrão, figura marcante no jornalismo de Itapetininga, nacional, com atuação por grandes veículos de comunicação e que nos deu, né, a honra de fazer parte aí da difusora, da superdifusora, de estarmos juntos aqui. José Abrão, muito boa tarde. Como é que o senhor descreveria a importância do Carlos José para o jornalismo local e regional? O Antônio Luiz, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Superdifusora, ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Um abraço muito carinhoso ao Roberto Hungria, que é um amigo de tantos anos. E você caiu numa armadilha da história. Foi. Porque o Roberto Soares Hungria, ele tem uma história fantástica conosco. Você veja, em qualquer setor da vida regional, você vê uma passagem dele. E muitas pessoas têm a imagem dele, essa figura, essa posição histórica, mas tem outros companheiros que têm o mesmo prenome. Então, Roberto Lima, Roberto Oliveira. Sim, não é? Tem tantos. E é também uma oportunidade para a gente falar do Roberto com o mesmo carinho, porque a comunicação, a conexão da vida do Roberto em boa parte dos últimos anos está ligada a um pedaço da vida do Carlos José de Oliveira. Carlos José de Oliveira é mais do que o Carlos José do rádio, do que o Carlinhos, nosso amigo de tantos anos, com o qual nós temos histórias que transcendem o rádio. Então, eu me lembrei outro dia, comentando, no momento da passagem do Carlinhos, a gente estava lembrando tantas histórias interessantes, e eu acho o seguinte: tem duas coisas no Carlos José que estão assim indelevelmente ligadas à sua história. Uma é da comunicação, do jornalismo, do rádio, da informação, do critério, da seriedade com que ele fez esse trabalho dentro da sua vida. E uma outra é que o Carlos José embutiu nesse sonho dele da comunicação um outro, que é o da vontade de conhecer o mundo e as coisas. Ele daria tudo o que tivesse para fazer uma viagem e conhecer alguma coisa que alguém tivesse comentado com ele e ele não viu. Me lembro que quando nós fomos numa viagem para uma feira chamada National Advertising Broadcast, que fica nos Estados Unidos, acontece todos os anos, há mais ou menos 45 anos, e no dia da abertura da feira, o Carlos José participou, acompanhou, visitou os estandes, e no outro dia nós marcamos de estar lá na feira mais ou menos umas 10, 11 horas, para a gente acompanhar os produtos, os lançamentos, as inovações tecnológicas. E o Carlos José não chegou lá nesse horário. E aí todo mundo se preocupou, e aí ficamos sabendo que ele levantou às 5 da manhã para pegar um aviãozinho e conhecer o Grand Canyon. Puxa. E ele achava que voltaria para estar pronto às 10 horas. E chegou mais ou menos 2 horas da tarde, sem ter avisado ninguém, porque ele queria conhecer o Grand Canyon e foi conhecer o Grand Canyon. Então, ele tinha duas verdadeiras paixões nessas suas atividades de vida. Então, a passagem do Antônio, do caso do Carlos José, Antônio Luiz, é uma passagem que você precisaria fazer 10 programas para poder colocar todas as coisas. Então, aqui, se a gente tiver oportunidade, algumas passagens vão mostrar bem essa figura e a paixão dele pela informação, pelo destaque, por ser premier na informação, pelo conteúdo da informação, daquela coisa que ainda ninguém conhecia, e da sua vontade de visitar coisas do mundo. E ele se autodeclarava um bairrista e brigava para defender suas posições, né? Em favor de Itapetininga, do seu povo. E arrumou brigas, inimizades, mas as pessoas, no fundo, reconheciam que era uma bandeira de defesa que ele desenvolvia
e que passou a ser muito respeitada, mesmo aqueles que o Carlos José mencionava sistematicamente, porque ele queria ver corrigido ou alterado aquilo que estava sendo feito, mesmo essas pessoas respeitavam que ele tivesse a sua posição. Mas ele era radical. Ele não, isso daí não pode ser e está acabado. Isso, ele defendia com unhas e dentes. Né? É verdade. Agora, como foi apresentar o Jornal do Meio-Dia com ele? Eu lembro que naquela época era o senhor, o Moacir Oliveira, eu acho que, não sei se o Chico estava. O Chico estava naquela época. Era uma participação um pouco menos intensa do Chico. Nós tínhamos o comentário na abertura. Certo. E era uma coisa muito forte. Então, nós tivemos que voltar ao Jornal das 10, porque o Chico foi cada dia mais avançando no Jornal do Meio-Dia, tinha a equipe do Jornal do Meio-Dia, e o Carlos José queria ter o jornal dele com seu comando, com a sua cara. Sua cara, o seu jeito, as suas críticas. E aí eu disse, Carlos José, nós vamos fazer uma coisa. Aqui você participa. Agora, no Jornal das 10, quem manda é você. Ele é o protagonista. Ele se realizou ali e fez tantos anos Fazia no Jornal com das muito 10. prazer, mas com muito boa vontade mesmo. Aliás, e tem passagens interessantes que certamente o Roberto Hungria vai colocar, porque ele também conviveu muito. Mas tem coisas interessantes que a história vai revelando cada coisa ao seu tempo. Já voltaremos a falar com José Abrão, porque agora vamos ao boa tarde aqui do Dr. Roberto Soares Hungria, que é dentista na cidade, conhecidíssimo, mas principalmente pela sua dedicação, né, ao Museu da Imagem e do Som, a preservação aí da nossa história, né, mantendo vivas aí muitas tradições de Itapetininga, que é amigo, ou foi amigo de longa data do Carlos José, mantendo-se, né, ao seu lado, inclusive nos últimos anos de vida, nos últimos tempos. Não é? Boa tarde, então, doutor Roberto Hungria. Muito boa tarde a todos. Uma alegria, uma satisfação enorme estar aqui depois desse convite que eu recebi e realmente mexeu muito comigo. Ainda mais estando de frente com um grande amigo que eu tive aqui em Itapetininga, corintiano, e fizemos algumas coisas juntos, desde diretores do DERAC. Desde diretores. O Abrão tomou conta e me convidou para fazer parte da diretoria. Eu que andei jogando no DERAC, então aquilo lá para mim foi de uma importância brutal. Junto com o Elcio Almeida. Elcio. Teve na minha casa anteontem. Figuraça, paixão por ele. Gente de primeira linha. Essa é uma das figuras importantes também no cenário local. E ele foi lá para ver uma fotografia do time do DERAC de veterano, que lamentavelmente ele e eu que restamos vivos do time. E tem um outro, eu até pensei em trazer na hora H, esqueci. Um time que foi campeão amador da cidade, chamado Justiça. Sim. Onde se fazia, participava pessoas do fórum. Tinha juiz de direito, promotor e advogados, e entre eles o Carlinhos. Nessa fotografia, Carlinhos faleceu anteontem, sobrou eu, só eu que sobrei do time. Falei, puxa coisa, até a Angelina... Agora você tem que jogar por todos. A Angelina falou, olha, vai ter que dar uma rezada aí, agradecendo a Deus aí. Porque morreu gente muito mais nova que eu. E, graças a Deus, acho que alguma missão, alguma coisa. Tem muita. Mas eu ia falar, Abrão, você falou muito das viagens do Carlinhos. Você vai assistir, é um dos melhores vídeos. Nós temos mais de 100 vídeos
do Museu da Imagem e do Som. E um deles, que eu acho um espetáculo, e passa no YouTube, muita gente da Itapetininga já assistiu, é o Carlinhos contando das viagens inúmeras que ele fez no Brasil, e conhecia tudo, menos Teresina, lá no Piauí. E não sei quantas viagens para os Estados Unidos, não sei quantas viagens para a França, 6 viagens para a França, e outras, e outras, e outras, e outras. Daí, ele resolveu pegar todos os slides, na época era slide que tinha, Sim. mais de 3.000, mais de 1.500 fotos. Juntou tudo, fez um documentário que eu assisti, passava no Recreativo. Itapetininga ficou impressionadíssimo com a história. Vários começaram a entender como é que era a Europa, como é que era os Estados Unidos, através dos slides e das fotos do Carlinhos. Bom, depois disso, fizemos um bate-papo e ficamos analisando a postura do itapetiningano. Começaram a viajar para os Estados Unidos, para a Europa, depois... Motivados então, o Carlinhos foi o professor e motivador da população de Itapetininga para viagens à Europa, Sim. viagens aos Estados Unidos, fora o Brasil, que ele conheceu praticamente todos os estados aí. Até ele cita Mato Grosso, tem um time que joga na Cuiabá. Cuiabá. Só lá que ele não foi. Não deu certo de ir, teve qualquer problema, não deu certo, não conheceu Cuiabá. O resto passou por tudo. Mas a missão dele, inconsciente, foi estimular o itapetiningano A conhecer o mundo. a conhecer o mundo. Teve um cara aqui, muito conhecido, vocês possivelmente conheceram, Humberto Franci. Sim, eu conheci. Humberto Franci foi um pioneiro na parte de consertar televisão, rádios da cidade, e uma pessoa boníssima. Ele, numa entrevista, ele fala o seguinte, que ele tinha viajado depois de ver, foi um dos De que influenciados. aproveitaram as ideias do Carlinhos, as coisas do Carlinhos. Ele juntou um dinheirinho e foi para a Europa. Foi para a Europa. Mas ele fala, estou sentado numa praça da Itália, pensando na vida e descobri quem é a pessoa mais feliz de Itapetininga. Chama-se Carlos José de Oliveira. O que eu estou vendo aqui da Itália, ele viu dos Estados Unidos inteiro quase, viu da Europa quase que inteira, do Brasil, que ele tanto amou, tudo isso. Eu falei, puxa vida, é um relato Sim. importante. Não, É o início do papo. Exatamente. Não, é uma figura que marcou pela sua personalidade, pelo seu temperamento até, porque, como já foi destacado aqui, ele era apaixonado, né, principalmente pelo Derac, por Itapetininga, e defendia com unhas e dentes as suas posições, inclusive chegando até atrito. Ele foi comissário de menores, né? E uma vez eu dei carona para ele e chegamos na praça, tinha uns 12 moleques se engalfinhando lá, né? Uns adolescentes. Ele parei, ele desceu e foi lá tirar satisfações. Falei, não, vamos apanhar nós dois aqui, Carlinhos. Ele falou, não, eu vou lá, vou dar um jeito. E olha, e era respeitado. Sim. Uma coragem brutal. Coragem, muito coragem. Ele chegou a tirar, ele conta nessa fita que eu trouxe pro Abrão, que eu acho fantástico. 2 horas e pouco de fita. Nossa. Ele relata tudo, começo, quando nasceu, tudo, umas histórias
desde o falecimento do pai dele, quando Sim. Ele era muito novo, um ano garoto. de idade para fazer. Vai a mãe dele, a dona Alice, e fala, olha, o meu marido não está passando bem e estou sem tempo, eu tenho que ficar aqui com ele. Chamou a empregada, falou, vai chamar o médico, o nosso médico. E a empregada, distraidamente ou erradamente, aí, não sei como é que foi, me chama outro médico. Outro médico que sentiu o engano. A mãe do Carlinhos olhava para o médico e falava, mas eu não posso tirá-lo daqui. Na época, uma dificuldade de achar médico, veio um que não era o especialista por causa do pai do Carlinhos. Daí, vai o médico fica tratando do pai do Carlinhos. Fica tratando o Abrão. E não era a especialidade dele. O pai do Carlinhos estava com um problema renal. Uhum. Ele tratou como se fosse outra coisa. Sim. O pai durou poucos dias e faleceu. Antes de falecer, levaram para Sorocaba para o especialista lá, o Dr. Stiritano, médico famoso lá de Sorocaba. Mas já não... Ele só falou isso, o Carlinhos relata. Olha, a gente gostaria de tratá-lo e recuperá-lo, mas vocês estão trazendo aqui um cadáver. Não sei se ele chegou. Sim, o Carlos José, uma vez uma pessoa veio à rádio para fazer uma reclamação sobre ele, pela notícia que ele havia colocado. E aí eu conversei com a pessoa, expliquei que as pessoas precisam trazer dados, quando elas não concordam com uma informação, tragam dados, porque a rádio tem que ter uma amplitude de divulgação. E depois conversei com o Carlos José. Essa pessoa trouxe os outros dados, o Carlos José colocou a notícia, e depois eu encontrei os dois conversando na praça, no Lago dos Amores, conversando, apareciam dois amigos, velhos amigos. E aí eu constatei o seguinte, o Carlos José, para muita gente, era a primeira figura, Carlos José Oliveira. Ele tinha uma outra figura, que era o Carlos José, do rádio. E tinha uma figura que é o Carlinhos, que acaba de falecer nessa semana passada agora, nessa semana que está terminando. Ele tem um sentimento e como muitas vezes as pessoas não chegam a conhecer totalmente. Isso é bom para os dois lados. É bom para o lado em que você, ao conhecer um pouco mais, você se aproxima, se identifica, respeita a opinião, mesmo que ela seja diferente da sua. Agora, tem uns que você acaba descobrindo que são pessoas que não vão te fazer bem. Mas no caso dele, não. Essa pessoa vivenciou os 3 estágios. O estágio do Carlos José Oliveira. E aí ele reclamou. Conversou, trouxe os dados, o Carlos José, jornalista, colocou a divulgação. E aí um dia, acho que uma semana, 10 dias depois, eu vejo os dois na praça. Era aquele ouvinte falando com o Carlinhos. Bonito. Uma coisa que marca bem a personalidade da pessoa, dele, como ela é. A riqueza da personalidade dele. Eu considero, sempre falei isso, não é agora que faleceu que a gente vai começar só a elogiar. O Carlinhos, uma das 3 personalidades mais importantes que eu conheci aqui em Itapetininga. Pela postura dele nas diversas atividades, nas diversas coisas que ele mexeu, ele se doava totalmente e fez coisas... Apaixonado pelas coisas que fazia. Eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados, porque a gente tem que ir para um breve intervalo comercial, mas já nós voltaremos falando mais, então, sobre Carlos José de Oliveira. Este é o Jornal do Meio-Dia.
Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Muito bem, já estamos de volta então aqui com o Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, hoje recebendo aqui José Abrão e Roberto Soares Hungria, falando sobre um pouco sobre a história de Carlos José de Oliveira. E neste bloco agora eu gostaria que os senhores compartilhassem com os ouvintes, com os telespectadores, com os internautas, alguma passagem aí pitoresca, curiosa, enfim, envolvendo Carlos José de Oliveira que não tenha chegado aí, que não seja de domínio público, né? Algo de bastidores, nessa convivência aí de tantos anos. Começo por José Abrão. Sabe que uma conversa que eu, o Silas e o Roberto Hungria, a gente teve rapidamente, falando sobre alguns episódios. O Carlos José era muito rápido na decisão para a viagem. E às vezes acabava não preparando determinadas coisas. Quando nós fomos para a Copa do Mundo da Itália, ele disse, não, vamos fazer cobertura, é importante e tal. Bom, então vamos. E nós fomos para lá. Carlos José já está com as passagens? Sim, tudo pronto, tal, não sei o quê. Está com a credencial, chegaram as credenciais, chegaram, tal. Bom, vamos embora. Quando chegamos lá, passamos o dia, pega a matéria, apanha a credencial, tal, não sei o quê. E aí, bom, a gente ainda com as malas na mão. Vamos para o hotel. Você tem o voucher aí? Qual é o hotel? Ele, hotel? Eu digo, mas cadê não estava no pacote? Ele disse, não. Nossa. Mas e agora? Aí passamos umas 2, 3 horas procurando o hotel em Turim, para poder, no dia seguinte, trabalhar. E aí achamos um quarto, ficamos 3 ou 4 naquele quarto, para depois de 4, 5 dias achar um segundo quarto. E aí eu disse, mas Carlos José, ele falou assim, mas foi ótimo, porque a gente esteve junto o tempo todo, trocando ideias. Tem um lado bom. Tem outras histórias assim. Por isso que eu digo que o Carlos José ele tinha uma paixão pela viagem. Realmente era uma coisa que o motivava, ele era obstinado por isso. Comentei a história do café. Nós íamos encontrar o Brettenides e eu acho que ele quis levar café para o Brettenides, para a Ruth Grava, amigos que recebiam a gente nos Estados Unidos. E nós descemos do avião, o Jaime... Jaime, e tinha mais uma pessoa e o Carlos José não aparecia. Nós pegamos a mala, passamos e não podia voltar. Carlos José não chegava, pensei que ele já estivesse fora. Chegamos lá, também não estava fora. E durante um bom tempo ficamos ali aguardando o Carlos José. Tentamos voltar para verificar o que tinha acontecido e não conseguimos. Depois de, acho que 1h30, quase 2 horas, saiu o Carlos José. E aí, tudo bem? O que houve? Ele tá tudo bem e tal. Eu disse, mas você demorou demais, o que aconteceu? Ele disse, o pó de café. Ele levou 4 pacotes de pó de café e a alfândega dos Estados Unidos segurou a mala dele e tiveram que tirar o café para poder fazer teste para ver se era só café mesmo. E aí eu acho que acabou deixando o café ali na alfândega, porque o serviço da polícia alfandegária queria aprofundar o exame, se ele quisesse, para a gente voltar para retirar o café. Ele falou, não, agora vamos embora, porque já passou o tempo. Então, a paixão dele era tão assim, intensa em fazer a viagem. Tem mais uma outra história interessante do Lake Tahoe. Ele dizia, eu estou
querendo conhecer Lake Tahoe. É um lugar do estado de Nevada em que é um hotel e um lago que fica congelado. E aí, não, mas eu preciso ir e tal, porque agora está congelado. E eu quero andar um pouco em cima do lago. Então nós fomos, uma baita de uma viagem demorada, tinha um voo para a ida e um outro voo para a volta, e nós tivemos que ficar lá para ele andar em cima do gelo de Lake Tahoe. Aí deve ter essas fotos que você fala, Roberto, porque ele acho que gastou 10 rolos de filme, que era o rolinho de filme que colocava e fazendo os slides, porque ele queria fotografar todo o lago, e é uma imensidão realmente. Então essa característica dele, essas coisas que ele queria fazer, ele tinha dificuldade com as línguas, mas ele se comunicava com todo mundo. Ele dava um jeito, ia falando, falava com o inglês, com o francês, ele tentava uma palavra aqui, outra ali, eu sei que ele dava um jeito e se comunicava. Eu digo, Carlos Zé, está parecendo a Thelma, minha mulher. Ela diz, o camarada que vai me receber, ele que tem que entender a minha língua. Eu não entender a língua dele, porque eu comprei a passagem, paguei hotel, paguei turismo, taxa, etc. Eles têm que fazer um esforço para aprender a nossa língua. E nessas jornadas dele, tem uma dessas viagens que a gente fez para o São Francisco. Ele queria conhecer o presídio de San Quentin, e nós paramos num lugar para almoçar, e ele queria que o peixe, porque tinha peixe do Atlântico e peixe do Pacífico, e ele queria peixe do Pacífico, e aí ele queria explicar isso pro garçom, e ficou, quer dizer, o restaurante ia fechar daí a meia hora, ele acho que ficou 20 minutos tentando, aí o garçom disse, esse daqui, yes, this or the Pacific. E aí ele, pediu, comeu aquele peixe. Quando nós estávamos indo embora, eu fui agradecer a ele por ter ajudado. Ele falou assim, eu não entendi nada do que ele queria peixe, e queria conhecer o Pacífico. Eu falei, não, ele queria peixe do Pacífico. Ele falou, então, tá certo, eu indiquei um peixe, ele gostou muito do peixe, e valeu. Então são passagens interessantes que ficam na memória e caracterizam bem a personalidade dele. Doutor Roberto, muitos anos de amizade, algum fato, algum acontecimento marcante? A gente vai lembrando, enquanto estava falando a respeito dessas curiosidades aí que são muito interessantes de lembrar. Eu lembrei de um fato com a minha família, meu pai. Meu pai ficou fanático pelo Jornal da Noite. Sim, Jornal das 10. Das 10. Jornal das 10. Você corrigiu bem. E ali não dormia, porque ele queria saber as notícias todas. Sim. Era o Jornal Nacional de Itapetininga. É verdade. Todo mundo ligado ali para saber, para comentar no dia seguinte. Olha, houve isso, houve aquilo. Eu assisti o programa do Carlinhos ontem à noite, eu ouvi. O negócio tomou conta. Só que o meu pai ficava louco de raiva do Carlinhos quando ele viajava. Porque acabava o Jornal da Noite. Exatamente. Ele viajando, não tinha praticamente o Jornal da Noite com a presença Nós dele. entrávamos em cadeia com alguém para poder transmitir. Exatamente. Então, isso daí tinha que acalmar meu pai. Mas veja a importância do Jornal da Noite e da difusora. É verdade. Aliás, o senhor mencionou o Jornal das 10, chegou a ser também rádio jornal, e finalmente, nos últimos anos, foi o Jornal da Noite. Desse eu participei com ele exatamente, também. Mas realmente era, doutor, era o grande veículo de informação de Itapetininga, era aqui a difusora. Né? Até comentei com o doutor José Abrão esses dias que até altas hospitalares eram
saíam por aqui, a família ficava sabendo através da rádio. Sim. Despachos do Diário Oficial, né? Eu lembro que o Olavo trazia. Exatamente. E o Carlinhos divulgava aqui. Licenças e promoções. O Diário Oficial Era completo. O Diário Oficial ele era matéria obrigatória do Jornal da Noite. E outra coisa interessante que você diz, realmente era a Santa Casa, e a Santa Casa ela não tinha como comunicar as pessoas da zona rural que o paciente teve alta. Quem informava era a rádio. A rádio passava a informação e a família vinha buscar. Os parentes ficavam sabendo. Eles ficavam aguardando pela rádio. Tem muita coisa que por incrível que pareça, mesmo com a nova tecnologia, os recursos, as pessoas ainda decidem fazer pelo rádio. Notas de falecimento, por exemplo, que nós divulgamos até hoje, doutor, o pessoal fica sabendo através de nós. E principalmente uma característica que eu já ouvi muitas vezes os ouvintes que nos visitam registrar e confirmar. Eles dizem, essa informação eu tenho confiança. Porque quando saiu no rádio... Não, saiu no rádio, saiu... então era verdade. Então, essa tradição já vem desde essa época do Jornal do Meio-Dia, do Jornal da Noite, do Jornal das 10, do Jornal... então, era uma forma das pessoas terem a informação confiável. E por isso é que eles ficavam aguardando a informação pelo rádio para saber se o parente teve alta... e que eles deveriam vir para levar o parente para casa. Não tinha ambulância que levasse, eles deveriam vir buscar para levar. Então, através da informação do rádio, que confirma essa confiança, a gente ainda registra hoje muita coisa. Documento encontrado, que a pessoa diz, encontraram sim, encontraram, tem certeza que era o meu? Porque deu na rádio. Isso, uma credibilidade. Falou da rádio, Isso é uma coisa que é histórica e que tem que ser registrada desde... Um grande troféu da difusora. Exatamente, desde a época da associação que foi feita, que trouxe a PR19, a família Rossi, o trabalho das pessoas que desenvolveram aqui. Eu, por exemplo, conheci o Hélio Araújo em São Paulo, quando eu trabalhei na Globo. E falava de Itapetininga. Tinha passado por aqui. Por Itapetininga. Na Record... aquele jornal que eles chamavam o Jornal da Tosse, o apelido Murilo. Verdade. Murilo falava, você está querendo ir para Itapetininga? Eu digo, eu estou procurando uma rádio porque eu não quero mais ficar trabalhando, fazendo o que já está desenhado pelas pessoas, quero fazer um desenho. Quando nós decidimos aqui fazer o rádio 24 horas, esses caras são loucos, pô. E assim... Essa magia que, para quem não está envolvido, ela pode parecer uma coisa assim doida, na verdade, ela é justamente o passo nesse campo que pode ser dado por aqueles que estão vivenciando. E nesse histórico tem essas pessoas, entre as quais a gente sempre cita nominalmente. Chico Vey, Carlos José Oliveira, todos esses nomes, o Hélio Araújo que passou, Murilo, essas pessoas que passaram, elas fizeram essa construção. É baseado nisso e que a Juliana, por exemplo, fala, não, eu quero fazer um programa especial como esse de hoje aqui, e que daqui a pouco o Silas também vai dar o seu comentário. E a gente teve aqui, né, e relembra hoje com nostalgia, com tristeza e com saudade, né, Fernando Leonel, uma dessas figuras. Grandes vozes. Moacir. Né? E a alegria de reencontrar, com a sua vitalidade ainda, o Nakan Dakari. O Walter Nakan, que foi para o Japão. Muito tempo, e acabamos nos encontrando essa semana. Eu disse, mas você está ficando agora no Brasil? Não, agora estou ficando em Itapetininga de novo. Então você tem que voltar para o rádio também. José Abrão, agradeço muito pela sua participação. Obrigado. E abrilhantando o Jornal do Meio-Dia. Agradeço pela sua dedicação a este veículo de comunicação, a essa empresa, a qual o senhor deu continuidade, porque ela já existia, mas o senhor melhorou, inovou, aperfeiçoou e
empregou tanta gente, deu visibilidade, né, a tantos novos talentos que chegaram por aí, alguns se destacaram depois em São Paulo, em outros lugares, e a gente que ficou aqui continua a admirá-lo e usufruir, né, da sua amizade, do seu carinho. Antônio Obrigado Luiz, mesmo. você sabe, eu já mencionei algumas vezes sobre a sua capacidade artística e profissional e o seu talento. É preciso que a gente realce isso agora, que você está na atividade, para que saiba que há um espaço ainda do seu talento que você já demonstra nas diversas atividades que você está e que a gente tem que dizer a você a honra e a alegria de estar convivendo com um astro como você é. Eu quero agradecer aqui a Juliana, que desenvolveu essa ideia, com o Silas Guerin e com o Roberto Soares Hungria, para trazer essa coisa do reconhecimento sobre as pessoas. Agradecer aqui a ajuda importante do Antônio, que manteve o controle da operação. Antônio Rodrigo, obrigado pela ajuda, fazendo com que a gente pudesse fazer uma coisa que seja interessante para as pessoas acompanharem, aqueles que conheceram e aqueles que também não conheceram de perto o Carlinhos. Aqueles que conheceram só o Carlos José e principalmente aqueles que só conheceram o Carlos José de Oliveira e não pôde vivenciar como o Roberto esses momentos, essas coisas criativas, essas loucuras que as pessoas têm que fazer para dar vida, luz e brilho na sua profissão. E eu faço esse registro sobre você porque eu já falei a você. E você já participou comigo em programas de rádio em São Paulo. E muita gente dizia, esse cara não pode estar em Itapetininga. Eu falei, que para ele Itapetininga é muito mais importante do que qualquer São Paulo. É a nossa base. Então eu quero agradecer muito, agradecer a Tuti, que ela disse, suas férias. Eu digo, não é férias para descansar, eu estou resolvendo as coisas que não dá tempo de resolver. Então, eu digo, mas eu não poderia deixar de estar aqui, com muita honra. É uma gratidão cada vez que eu ouço vocês falando e mencionando o que a gente já fez, o que a gente faz e o que vocês ainda vão fazer em favor da população que acompanha através do rádio esse trabalho brilhante e histórico que já tem 100 anos e que ainda é pouco para uma imensa história ainda em construção. Muito um grande obrigado, abraço. mestre. Obrigado a vocês todos. Obrilo, doutor Roberto Hungria. Prazer tê-lo aqui. Um gancho do Abrão, um tópico sobre o Carlinhos que eu precisava falar. Certo. Viajou muito, ele fala no DVD, você vai ouvir. Viajou muito, mas uma alegria e uma motivação grande a hora que ele chegava de volta a Itapetininga. Viajar é bom, mas a volta é melhor. A volta é emocionante. Me marcou muito isso, esse relato dele. Você vê, vai para os Estados Unidos, viaja pela Europa toda, mas não via a hora de chegar em Itapetininga, parar aí, para ele era o auge de tudo, de viagem. Obrigado, doutor, então, pela presença aqui e por ter ajudado aí a dar uma assistência, um cuidado, né, nos últimos dias do Carlinhos. É importante registrar isso. Com muita alegria, essa convivência com o Carlinhos, aprendi muita coisa, fiquei admirando mais ainda ele. Falei até no início, eu acredito que no máximo 3 pessoas no grupo de elite aí, de gente que só serviu a cidade, só vibrou com as notícias boas da cidade e ele transmitiu essas notícias para realmente alegrar uma população. Verdade. Obrigado, então, doutor Roberto. Obrigado, doutor José Abrão. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em seguida. Maravilha. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você.
Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora. A rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Jornal do Meio-Dia, edição de sábado. Estamos de volta agora para mais um bloco. Nosso muito obrigado a José Abrão, a Roberto Soares Hungria, que participaram conosco aí. E agora nós estamos recebendo aqui outra figura importantíssima do jornalismo itapetiringano, querido amigo Silas Guerin Cardoso, que é redator-chefe da Folha de Itapetininga, com uma longa folha de serviços prestados ao jornalismo itapetiringano e regional. Muito boa tarde, Silas. Boa tarde, Antônio Luiz, boa tarde, Antônio Rodrigo, boa tarde aos ouvintes do Jornal do Meio-Dia da Super Difusora. Uma imensa satisfação poder estar novamente aqui ao lado de amigos de tanto tempo. Legal, é uma alegria muito grande poder receber aqui o Silas, que já trabalhamos juntos, né, na imprensa itapetiringana, e hoje ele faz parte aqui do nosso Jornal do Meio-Dia com seu sempre coerente comentário das quartas-feiras no Jornal do Meio-Dia, hoje conosco aqui no estúdio para falar um pouquinho sobre a vida e obra, a história de Carlos José. Mas antes, falar de você. Quantos anos aí na imprensa, Silas? Antônio Luiz, nós pudemos estar juntos muitas vezes. Graças a Deus, sempre tivemos uma participação ativa na imprensa, você, outros companheiros, alguns dos quais já partiram lá para a espiritualidade, aí fica a nossa homenagem, né? E eu costumo falar, particularmente no meu caso, que a velha guarda da imprensa itapetiningana hoje, aos poucos, vai diminuindo, porque grandes companheiros estão partindo para a espiritualidade, né? Você é mais jovem, você já é poderíamos dizer assim, da jovem geração que, com muito mérito, vai substituir esses integrantes da velha guarda. Mas nós militamos na Folha de Itapetininga há 42 anos, né? Estamos lá há 42 anos, trabalhando, fomos convidados pelo saudoso Ivo Cerqueira, né? Hoje o jornal está sob a direção do seu filho José Otávio Salim Cerqueira. Tivemos oportunidade de atravessar várias fases, desde o tempo do linotipo, né? Vimos as transformações que ocorreram na imprensa. E também eu sou funcionário concursado da Câmara Municipal de Itapetininga, né? Onde estou há 33 anos. E então estamos nessa labuta, né? Ao lado de grandes companheiros, né? Despedindo de alguns outros companheiros, mas levando em frente essa luta. Que legal. Então a gente, para os colegas mais jovens aí, né? O Silas é uma pessoa extremamente dedicada naquilo que faz, perfeccionista, né? E um grande companheiro de trabalho, né? Foi sempre uma honra poder tê-lo ao nosso lado, e por isso mesmo, pelo seu conhecimento, pela sua trajetória na imprensa itapetiringana, foi aí convidado pela nossa produção para estar participando hoje do Jornal do Meio-Dia. E infelizmente, Silas, nessa semana, como você já destacou aí nas suas primeiras palavras, a gente está perdendo aí muitos colegas, muitos companheiros, amigos da imprensa, né? E esta semana, infelizmente, foi, né, na segunda-feira, o Carlos José de Oliveira, que por mais de 40 anos integrou aqui a radiodifusora de Itapetininga, hoje Superdifusora, e outros órgãos de imprensa também, né? Ele foi correspondente da Gazeta Esportiva, fez parte lá com você, né, da Folha de Itapetininga, da Tribuna Popular também. Foi um grande colaborador lá da Folha de Itapetininga, com seus artigos, né, com suas crônicas, né? Saudoso Carlos José. E vocês estiveram juntos, né, em coberturas de muitos eventos importantes na cidade, né? Perfeitamente. O Carlos José, ele sempre teve, assim, um espírito de pesquisa muito grande, né? Tudo ele queria saber as origens. Tanto que muita gente desconhece, eu não me recordo se na Gazeta Esportiva e um outro veículo de comunicação,
ele fez uma denúncia de que navios argentinos estavam tendo preferência sobre navios brasileiros, né? Numa capitania de portos em Mato Grosso, no Rio Paraná. E essa denúncia acabou na mesa do presidente Jânio Quadros, que determinou a instauração de uma sindicância, né? Então o Carlinhos sempre teve um espírito polêmico, Sim, né? Grande amigo com um espírito polêmico, né? Ele queria ir a fundo em tudo aquilo que ele divulgava, que ele buscava, né? A gente sabe que ele teve uma vida marcada por muito esforço, né? Ele nasceu em Capão Bonito em 1930. O seu pai faleceu logo quando o Carlinhos ainda era criança, né? A sua mãe, Dona Alice, assumiu o comando da família, veio para Itapetininga, lutou muito, né? Conseguiu formar todos os filhos, né? Ele sempre se referia à sua mãe como uma grande heroína, né? Que substituiu o pai que faleceu em tenra idade. E o Carlinhos inicialmente ele se formou professor. Foi professor, chegou a lecionar, né, por algum tempo. Depois ele fez o concurso para o DR, né? O DR, ele teve o ganho principal dele, a vida profissional principal, se aposentou no DR e, paralelamente à atividade no DR, ele teve um grande trabalho aqui na radiodifusora, né? Um trabalho por décadas, né? Eu me recordo no Jornal do Meio-Dia, no Jornal da Noite, né? A participação do Carlinhos sempre foi de primeira linha, né? Dentro daquele seu espírito independente, né? Quando ele tinha que criticar alguém, não poupava ninguém, né? Quando ele tinha que elogiar, ele também elogiava, né? E nós depois tivemos a oportunidade, ele na radiodifusora, eu na Folha de Itapetininga, muitas vezes estar juntos em muitos eventos aqui em Itapetininga, fora de Itapetininga, na região, né? E, posteriormente, eu já era funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga, o Carlos José foi eleito vereador. E hoje eu até falaria o seguinte para você, Antônio Luiz, tem tanta coisa para a gente falar do Carlos José, que ele visitou 5 continentes, passou por mais de 40 países, transmitiu 3 Copas, mas se você me perguntar o que mais me impressionou na trajetória do Carlos José, eu falaria uma coisa que eu acredito que quase ninguém falou: o espírito de solidariedade humana dele, né? Quando eu era funcionário da Câmara, eu via verdadeiras filas lá procurando o Carlos José, pedindo ajuda de uma forma, ajuda de outra, providência aqui, providência ali, né? E isso me impressionou muito. O Carlinhos se desdobrava, ele ficava muito além do horário do expediente para atender todas aquelas pessoas, invariavelmente pessoas humildes, pessoas pobres, pessoas de poucos recursos financeiros, gente que acabava de perder um parente, não sabia a providência que ia tomar, como que ia fazer para comprar uma urna funerária, como que ia fazer para trazer o parente que faleceu em outra cidade, e o Carlinhos estava sempre ali, firme, né, tentando auxiliar essas pessoas. Então isso me impressionou muito na trajetória do Carlinhos. Verdade, um homem de um coração assim, né, muito generoso, um homem íntegro em suas ações, sistemático até, metódico. Ele chegava assim, o papel estava fora de ordem, ele já ia rasgando, jogando, tira essa porcaria daqui, ou então, isso aqui tá, ele colocava certinho, bem ajeitadinho, né? Então, mas uma pessoa de uma bondade, de uma sinceridade que eu admirava muito no Carlos José. Agora, ele teve participação também, acho que junto com você até, no Sindicato Rural, na organização de Expo Agros, enfim, né, em cerimoniais diversos. Esse período eu não... Você não estava no sindicato ainda? Eu não estava lá nesse período. E o Carlinhos sei que era colaborador da exposição agropecuária. E ele era uma das vozes também da apresentação? Ele era o colaborador da exposição agropecuária, né? Até as chamadas dele, né? Sobre os refletores, vamos agora... Ficou, o bordão que ele utilizava ficou muito famoso, né? Então ele foi também
um grande colaborador da exposição agropecuária de Itapetininga, né? Participou ativamente, né? Era mestre de cerimônia, né? Na E abertura. gostava disso, não? Gostava. O Carlinhos gostava. Apaixonado. Cobertura dos desfiles cívicos, né? Isso, a prefeitura, quando ele foi assessor de imprensa da prefeitura, e sempre participava, né? Conduzia o cerimonial da prefeitura muitas vezes, né? Com muita eficiência, né? Então, ele deixou aí uma enorme lembrança de eficiência, mas eu ainda chamo mais atenção para o espírito de solidariedade humana dele, né? Verdade. Às vezes, quem olhava o jeito dele, as reações dele, dizia, não, é um rapaz bravo, é um rapaz esquisito, mas depois, quando a gente ia ver, a gente conhecia, né? Conhecia melhor, verdade. A gente sabia que por trás, às vezes, daquela sisudez dele, estava uma grande alma que procurava auxiliar as outras pessoas. Verdade, concordo plenamente com você, porque eu convivi, trabalhei com ele aqui na rádio e era desse jeito mesmo. Aliás, você citou também, Silas, os bordões, né? E eu lembro que tinha um que ele falava assim, via pública, minha gente, não é lata de lixo. E ele cobrava muito, né, das pessoas, não só das autoridades e tal, mas também da própria população, né? Cobrava permanentemente, né, a limpeza pública. Ele era, como você falou, perfeccionista nesse ponto, né? Se ele visse uma pessoa jogando um papel na rua, ele já ia chamar atenção. Não importa quem fosse, né? Ele chamava atenção. Olha, por favor, o senhor está sujando aí a nossa rua. E criticava sem piedade, né? E, na verdade, ele estava certo, né? Porque se nós queremos construir uma cidade que seja um modelo de civilidade, né? Nós temos que ter uma atenção, mudar o comportamento das pessoas, né? Só se muda uma realidade mudando o comportamento das pessoas. E ele chamava atenção para isso. Verdade. Cobrava mesmo, chamava atenção para esse aspecto. Agora, eu não sei se você observou isso também, ou até chegou a conversar sobre isso, mas eu me lembro que ele falava, Silas, que ele não tinha carta de motorista, não dirigia, não tinha carro, mas ele gostava de viajar. E aí, então, o que ele ganhava, ele investia em passeios, né? E uma forma de ser feliz, né? Perfeitamente. Foi o meio que o Carlinhos encontrou de associar divertimento com a sua atividade profissional. Isso. Né? Ele visitou 40 países, diferentes culturas, né? Transmitiu, fez flashes lá da Austrália, de Sydney da Austrália, diretamente para cá, né? Nas Copas do Mundo, ele entrevistava técnicos, entrevistava jogadores, né? Ele era destemido, porque você sabe que na imprensa você tem que ser educado, mas tem que ser ousado também. E ele né? era. Se você não for ousado, os outros vão te empurrando, você vai passando para trás, né? Infelizmente, o Antônio ali, você sabe, dos bastidores da imprensa a nível estadual, nacional, muita coisa na base na base da cotovelada, né? É verdade. Então, se a pessoa não for um pouquinho ousada, ela for meio tímida, ela vai ficando para trás. E o Carlinhos não tinha timidez nesse ponto. Não. Você falou aí, né, desse negócio da imprensa. Na Copa do Mundo acho que de 98, que foi na França, ele enfrentou esse tipo de coisa também. E muita gente até ontem, José Abrão falava, né, e o Roberto falava também, Roberto Hungria, que muitos jornalistas aí, cronistas esportivos de renomados órgãos de comunicação ficavam até meio enciumados, porque o Carlinhos tinha livre acesso, ele entrava e saía nas concentrações, nos locais onde a seleção ficava, né? Mas tudo isso graças a esse atrevimento que você falou aí, né? Ele ia a fundo mesmo naquilo que fazia. Exatamente. Ele tinha essa ousadia, né? Que ele garantiu essa performance, que eu diria quase perfeita, que ele teve para conseguir transmitir. Agora, nos últimos anos, ele vinha enfrentando, né, já alguns problemas de saúde e teve que se ausentar da atividade que ele mais amava, que era a imprensa, né? Mas jamais foi esquecido, né? Aquele nome, aquela figura, né, que escreveu aí, enfim, o seu nome na história do jornalismo.
Nós não podemos esquecer também, Antônio Luiz, da participação muito ativa do Carlos José de Oliveira na vida cultural da Itapetininga, né? Nós tivemos oportunidade na década de 80, né, de organizar, junto com o saudoso Edmundo Prestes Nogueira, né, com outros companheiros, né, o seminário de jornalismo, que foi organizado pela Câmara Municipal junto com outras entidades, né, a Jória, a Casa da Cultura, outras entidades aí, e foram eventos muito trabalhosos. Nós trouxemos aqui os maiores jornalistas brasileiros, Boris Casoy, Carlos Nascimento. Eu me lembro, né? Conseguimos depois, inclusive, numa confraternização, numa chácara aí, reunir todos eles, né? Coisa inédita na história de Itapetininga. E o Carlinhos sempre dava uma retaguarda muito boa para a gente nesse aspecto, né? Eu me lembro que tinha a Casa da Cultura, tinha a Jorge, vocês realizavam aqueles saraus culturais lá, que foi muito sucesso. Né? E o troféu Personalidade Itapetiningana do Ano. Esse foi um grande... Os tempos eram outros, né, Antônio? Por exemplo, o Poder Legislativo podia auxiliar, né? Hoje o Tribunal de Contas não permite isso. Na época, o Poder Legislativo podia auxiliar nos eventos, né? Então, foram outras épocas, outras exigências, e conseguiu-se realizar aquilo que nunca anteriormente na história de Itapetininga conseguiu. E o Carlinhos participava ativamente conosco de todo esse esforço, inclusive indo para São Paulo junto, conversar com os convidados para que eles pudessem vir, né? Porque quase todos eles têm uma agenda carregadíssima, né? E às vezes a pessoa marca um compromisso, você reúne um grande público e a pessoa não consegue vir. Então eram eventos arriscados que a gente fazia, né? O lançamento do livro do saudoso Edmundo Prestes Nogueira, né? Teve participação também do seu filho, o grande jornalista Edmundo José Vasques Nogueira, foi feito no Clube Venâncio Aires, e nós trouxemos aqui para abertura a então secretária da Cultura, a atriz Bete Mendes, né? Foi um dos grandes eventos da época. O Carlinhos também deu um apoio, deu uma retaguarda muito grande, né? Ele participava, divulgava, entrevistava, né? Lembrava de fatos passados, né? A atriz Bete Mendes era muito conhecida na época, pelas novelas que ela participava, né? E ela, como secretária da Cultura, na época do governo Quércia, ela veio pessoalmente em Itapetininga prestigiar esse evento, né? E o Carlinhos estava junto com a gente sempre. Sempre batalhando, sempre na organização aí, né, desses eventos. Você lembra de algum fato pitoresco, alguma situação inusitada, enfim, que não seja assim de domínio público? O Zé Abrão citou até alguns casos dos Estados Unidos. O Carlinhos, ele era... de repente saía sem avisar e ia conhecer outros locais e aí voltava, né? Tem algum fato marcante que você se lembra? Não, tem alguns fatos, Antônio Luiz, que eu acho que até eu me reservo alguma briga? Me reservo o direito. Deixa eu contar uma, então. Eu falei com o Zé Abrão no bloco anterior, e com o Roberto Hungria. Uma vez eu dei carona para ele aqui, saímos do Jornal da Noite e passamos na Praça da Matriz, tinha uns 10, 12 jovens ali, adolescentes, brigando lá, sabe? Ele, eu parei. Ele desceu do carro e foi lá e com o dedo em riste deu bronca na molecada e eles respeitaram, pararam. Foi muita coragem, né? Porque então ele era aquele cara atirado mesmo, né? Em reuniões em São Paulo, às vezes ele ia e usava de uma franqueza não habitual. ele tinha esse hábito. Como você falou, ele, às vezes surpreendia as pessoas, né, pelas suas atitudes, mas depois muitas vezes ele voltava, se desculpava do excesso que havia, né? Mas ele tinha esse... Não, é excesso de sinceridade até, né? Ele trabalhou, e você também, que está aí há bastante tempo na imprensa, eu que já tenho mais de 30 anos também, a tecnologia de hoje, porque o Carlinhos fez muita coisa, e você também, né? Com um bloco de papel, uma caneta e um gravador. Imagine hoje com essa tecnologia toda, o celular, a rapidez, a agilidade de comunicação.
Perfeitamente. Se naquela época, com as limitações de recursos, né, ele conseguia tudo isso, né, imagino hoje, né, ele com saúde, em plena atividade. E eu trabalhei com ele nas transmissões esportivas, quer dizer, com a mesma paixão, Silas, que ele defendia a cidade, defendia o povo, o direito do cidadão aqui, ele brigava pelas cores do Derac também em qualquer esfera. É fanático. Torcedor. Torcedor fanático do DR. E você sabe que ele foi orador do Derac também, né? Não foi orador do Derac, acompanhava tudo é um defensor intransigente. Então, participava de todas as viagens, né? Estava presente. Verdade, estava sempre ali do lado, né? Outra coisa que me contaram, eu vi isso uma vez, mas me contaram que não foi, era meio que costumeiro dele, quando iam sepultar alguma pessoa conhecida da cidade, né, alguma autoridade, ali na hora do sepultamento ele fazia um discurso ali. Fazia, inclusive você lembrou um detalhe agora, eu brinquei com o Carlos José, mas Carlos José, você fala bonito no sepultamento dos outros. Vou querer que no meu você fale. Né? No fim, não deu certo. No fim, aconteceu o contrário. Né? Infelizmente, eu que fui falar alguma coisa no momento do sepultamento dele. E precisa muito equilíbrio nessa hora. Precisa, né? Porque a saudade vem. Né? E a gente começa a ver, Antônio Luiz, que uma época está passando. Né? Alberto Isaac, Chico Veio, Beni Luiz, Carlos José, né? Eu até falo nós sem falar de você é mais jovem, mas nós da velha guarda, nós estamos na fila, né? Não resta dúvida, a hora que Deus chamar, não adianta dizer não quero ir, né? Na hora que Ele chamar, a gente vai mesmo. Fazer o quê? Mas a gente presta essa homenagem àqueles companheiros que sempre estiveram ao nosso lado, né? Que algumas vezes com diferenças de opinião, tudo, mas que marcaram a vida de Itapetininga na área da comunicação. Mas é importante, Silas, eu tenho o Carlinhos, assim, tenho absoluta certeza que daqui a muitos anos, quando for a sua vez, a gente não vai levar nada mesmo, mas pelo menos vai deixar um legado, deixar uma história, deixar lembranças, né? E como esse programa especial que nós estamos fazendo, né, focalizando aí, né, falando sobre a vida, a história de alguém que trabalhou muito, né, pela nossa cidade, pela comunicação, pelo jornalismo, pelas pessoas, né? Então, não vamos levar, mas vamos deixar alguma coisa, né? Saudade, pelo menos. Antônio Luiz, falou um negócio muito importante. Quando a gente vai embora para o outro lado, a gente não leva o carro, não leva a casa, não leva a conta bancária, né? Até dizem que o caixão não tem gaveta, né? Para gente pôr dinheiro dentro. Não tem mesmo. Não tem. Então, tudo isso aí a gente deixa por aqui. Agora, leva os grandes feitos que fez. Porque eles, além de ficarem na lembrança das pessoas, né? Eles servem como um farol indicativo para as novas gerações, né? Isso o Carlos José fez, o Chico V fez, o Alberto Isaac fez, o Beni Luiz fez, outros companheiros que já não estão mais no nosso meio. Então, você chamou a atenção para uma coisa muito importante, né? No final da nossa jornada, a pergunta que cada um de nós vai fazer para a sua própria consciência é a seguinte: o que eu fiz em benefício dos outros? O que eu fiz em benefício da comunidade? Né? As coisas materiais que eu consegui construir, eu vou deixar aqui. Mas o bem que eu fiz para os outros, eu vou levar, porque vai servir de farol para as novas gerações. Né? Isso acaba sendo muito importante. Eu acho até que a mensagem principal, né, que a partir do Carlinhos fica essa, né? O legado espiritual que ele deixa, né? De honestidade, de trabalho, de perseverança, de amor à comunidade e principalmente de amor às pessoas. Né? Isso é o mais importante de tudo. Tudo que a gente faz na vida, se não estiver beneficiando outras pessoas, né, o valor é questionável. Né? Então, quando a gente tem a consciência de que os atos que a gente teve, de uma forma ou de outra, diminuir o sofrimento de outras pessoas. Verdade, né? Porque você sabe, Antônio Luiz, todos nós da imprensa, além do papel profissional de jornalista, de repórter, nós somos também um pouco psicólogos. Por quê?
porque nós tratamos com pessoas o tempo inteiro, né? E a gente sabe que grande parte das pessoas atravessa momentos difíceis, né? Problemas financeiros, problemas de relacionamento, né? Problemas das mais diferentes espécies. Você sabe que muitas vezes circula pela rua, você vê as pessoas aparentemente sorridentes, mas você sabe que por trás disso está um drama muito grande, né? É um ente querido que partiu, né? É uma derrocada financeira, um emprego perdido, momentos de desespero que as pessoas passam. E você da imprensa, muitas vezes, tem condições de pelo menos dar um alento psicológico a essas pessoas, né? Mostra. Eu sempre falo que a imprensa está sempre um passo à frente das outras conquistas, né? E a gente não pode perder isso de vista, né? Nós temos, principalmente você que milita diuturnamente no rádio, nós temos um compromisso muito grande em auxiliar as pessoas, né? E isso o Carlinhos fez de forma muito exemplar. Foi um maestro, né? Silas, eu agradeço muito a sua presença aqui, por ter atendido gentilmente o convite aí da produção e para passar um pouco dessa sua experiência, né, desse conhecimento que você tem e essa aula aí de bom senso. A gente sempre fala da coerência dos seus comentários aqui, né? E você também que é um rapaz de coração sincero, né? Então, muito obrigado pela sua participação. E para finalizar, então deixa aí uma palavra de otimismo, uma mensagem aos nossos ouvintes, já que nós estamos começando apenas um novo ano, né? Perfeitamente, Antônio Luiz. Muito obrigado pelas suas considerações. Há um certo exagero que eu atribuo à amizade nossa, né? A gente não é tudo isso que você falou, mas todos estamos na luta. E vamos juntos lutar pelo bem-estar da nossa população, né? Nós estamos iniciando um ano novo, todos trazem problemas dos anos anteriores, todos têm desafios novos pela frente, mas a gente não vai vencer os desafios com negativismo, a gente sabe disso, né? Vamos ter fé em Deus, em primeiro lugar, fé em Deus, né? Em segundo lugar, amor à família. Isso é muito importante, as pessoas não podem dissociar a família dos seus esforços, né? Vamos ter amor à família e vamos ter muito otimismo nos projetos que nós abraçarmos, né? Nós estamos aqui de passagem, mas estamos aqui para crescer. Temos que crescer, ter esperança e, mais que isso, nós, da imprensa, infundir esperança nas outras pessoas, né? Para as outras pessoas, né? Então, essa mensagem que a gente deixa. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus continue abençoando essa maravilhosa equipe aqui do Jornal do Meio-Dia, da Superdifusora. Tá aí, muito obrigado então ao querido amigo, colega, companheiro Silas Guerin Cardoso, tradicional, jornalista respeitadíssimo aqui em Itapetininga, que participou conosco então do Jornal do Meio-Dia, edição especial deste sábado, homenageando aí o já saudoso Carlos José de Oliveira. Obrigado a você que nos acompanhou, você que esteve conosco aí durante esses momentos, né? Fiquem com Deus, um ótimo final de semana e a gente volta segunda-feira, se Deus quiser, logo após o Manhã Superdifusora. Um grande abraço e até lá. Feita.